Todos nós que queremos levar uma vida santa diante de Deus, tem algo que é premente, ou seja, viver o máximo possível longe do pecado. Pecado é algo que nos afasta do Senhor. E assim, de uma forma muito singela, o que seria o pecado? Pecado é toda vez que nós desobedecemos os mandamentos de Deus. Isso é pecado. Quando Deus diz, faça tal coisa e nós não fazemos, o Deus diz, não faça tal coisa e nós fazemos. Mas o problema é que a vida nos apresenta uma série de situações e que nós não temos uma resposta clara na palavra se aquilo que nós vamos fazer ou não fazer é ou não é um ato pecaminoso. E aí nós temos que ter alguns critérios para avaliação, para sabermos nos portar em toda e qualquer situação da vida, para aquilo que nós viemos a fazer ou não a fazer, não seja do desagrado do nosso Pai Celestial. Mas para isso nós temos que ter algumas coisas em consideração. Primeiro, a fonte do conhecimento para nós, se um ato é pecaminoso ou não, é a Bíblia. Então, primeiro de tudo, aquilo que a Bíblia diz claramente que é pecado, não faça. Porque já está o mandamento ali explícito. É pecado essa conduta. Portanto, não cometa. Afaste-se dela. Mas daquilo que a Bíblia não diz que é pecado, pode ainda ter alguma coisa que seja pecado e não esteja claramente no texto bíblico? Sim, evidentemente que pode. Como eu disse aqui no início, nem toda conduta nossa vai estar prescrita lá. Porque nós temos um cabedal enorme de atividades, de coisas a serem ditas e feitas, que podem ou não estar na Bíblia. E a maioria delas não está, porque não dá para você prever todas as situações, todas as hipóteses de comportamento humano e classificá-las num critério objetivo de pecado ou não. Portanto, nós temos que ter outras formas de nos resguardar de pecar contra o Senhor, tendo a certeza que aquele ato que praticamos não é um ato pecaminoso. Para isso, nós devemos obedecer certos critérios. O primeiro é o que eu já falei: se a Bíblia diz claramente que algo é pecado, não faça. Mas segundo, pode ser que algo que a gente queira fazer seja pecado e não esteja claramente exposto no texto bíblico. E como é que a gente vai saber? Através de uma coisa chamada inferência ou aproximação. E aí nós podemos chegar à conclusão se aquilo que vamos praticar ou não é pecado ou não é pecado. E para exemplificar isso, não ficar muito abstrato, eu quero fazê-lo a partir do pecado de furto. A Bíblia diz claramente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, está lá no Decálogo, que furtar é pecado. Não furtarás. E o nosso Código Penal diz que furtar é subtrair para si coisa alheia móvel. Subtrair. Peguei coisa alheia, era de alguém. Subtrair para mim, ou melhor, até melhorando o texto, subtrair para si ou para outrem. É assim que diz o Código Penal. Então, furto seria subtrair algo que não me pertence, coisa alheia, essa coisa é móvel, você não pode subtrair um terreno, porque é imóvel. Subtrair coisa móvel para mim, para o meu uso, para o meu prazer, ou para outra pessoa. Isso é o crime de furto, que também é pecado. A pergunta é, e a receptação? A Bíblia não fala da receptação. Será que receptar é pecado? Receptar é adquirir algo que é de origem criminosa, você sabe que é de origem criminosa, ou pelo menos deveria saber que é de origem criminosa. Isso é pecado? Bom, a Bíblia não diz. E aí, o que você acha? Já já a gente volta nisso no próximo vídeo.